Na sequência da programação do Fórum, apresentaremos agora a temática Gestão Ineficiente, Prejuízo Integrado, o caso da drenagem pluvial de Porto Alegre, com Carlos André Bulhões Mendes, professor na área de Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Planejamento de Recursos Hídricos pela University of Bristol, Inglaterra, além de pós-doutor em Planejamento Ambiental na University of California, Davis, Estados Unidos. Com a palavra, então, para a sua apresentação, o professor Carlos André Bulhões Mendes. Primeiro, muito obrigado, então, pelo convite, né? A gente participou no ano passado e agora dá sequência aqui com um trabalho, ainda mais no ano importantíssimo, que é um ano de natureza política. Mas também, ao citar o agradecimento, eu não posso deixar de falar as inúmeras pessoas da organização que tentaram entrar em contato comigo. Eu trabalhando muito entre Europa, Ásia e Bahia, fora do país, no interior do Nordeste, num ponto que o Rualdo até mostrou, a estação, a rede de monitoramento de 1900, o único ponto que tinha ali no Nordeste do Brasil era Sobral. Eu estava lá também umas 4 semanas atrás e sempre com muita dificuldade, o pessoal tentando me localizar, mas ao final deu tudo certo. Então eu estou aqui, a gente vai tentar a difícil tarefa de suceder o professor Rualdo. Muito bem. Essa cena aqui, da esquina ali da Coronel Bordini com Marquês do Pombal. O que me chamou a atenção nessa cena, isso foi alguns anos atrás, o jornal está de 2013, o que me chamou a atenção nessa cena é que, nessa esquina, eu levei meus alunos, eu dou aula para 3 cursos de engenharia aqui na universidade, eu levei eles para mostrar a construção disso e mostrar da utilidade dessa obra para o contexto de Porto Alegre, isso em 2007. E me causou estranheza, eu também tenho função administrativa dentro da universidade, em fevereiro de 2013, lá no IPH, no campus do Vale, o fato de estar sendo noticiado pela rádio que isso tinha explodido. Essa fotografia não é minha, é de jornal. Na sequência, eu fui para lá e, enfim, deu uma auditoria até pelo CREA. Isso foi em 2013. E agora, em 2016, vem talvez algumas das explicações. Na época, a mudança climática, que é um fato, mudança climática é um fato, ninguém pode negar. Próxima pergunta. Bom, e daí? Estamos condenados a, toda vez que escurecer, uma nuvem negra aparecer no horizonte do Guaíba, a gente ir correndo para casa, acender uma vela e rezar? Essa era a sugestão, mais ou menos, em 1350. Tem um livro, até Filosofia do Medo, como é que o medo, a noção do medo surgiu nas nossas sociedades. Invasões bárbaras, doenças, o desfalecimento, né, o sumiço de organizações como civilizações que originaram a nossa, né, greco-romana, fizeram com que houvessem retrocessos altos e baixos e assim por diante. Entretanto, na época, a explicação, 1350, a explicação da doença, da peste bubônica, que assolava a Europa, e numa das primeiras faculdades do mundo, a Faculdade de Medicina, o equivalente à Faculdade de Medicina de Paris, alegava que a causa da peste bubônica era e sempre será as constelações celestes. É interessante que, 700 anos depois, muita explicação sobre mudanças climáticas são dadas como justificativas para a inoperância de determinados problemas que as cidades enfrentam, tão bem colocado pelo professor Rualdo. É muito interessante alegar a responsabilidade à mudança climática, pois as nuvens não têm CPF. Eu não consigo responsabilizar aquilo que não tem responsabilidade. A consequência disso é má gestão e má administração. Usando isso como exemplo. Essa é a capa de uma revista do CREA, esse é um modelo reduzido, isso daqui foi construído lá dentro do IPH,
está na revista, foi publicado aí para todo o Rio Grande do Sul, e pode ser encontrada nesse site. A propósito, está tudo à disposição, suponho que depois a organização vai disponibilizar todas essas fotografias. Isso é apenas um exemplo. E aí entra a justiça, né? A justiça que está fazendo muito trabalho, está tendo muito trabalho aí nos últimos anos, e mais ainda nesse ano. Uma primeira visualização que nos vem à cabeça é a justiça é cega. Uma segunda visualização que me encanta muito, aí, fruto dos mitos, né? Da mitologia egípcia, a Maat, né? Então, veja que sempre a mitologia egípcia reflete os deuses com metade humana e metade animais. Esse é um dos poucos que é uma pessoa com a pena na cabeça. E, no julgamento final, ela tira o coração da pessoa e bota numa balança. E, na outra ponta, isso é a explicação do Livro dos Mortos, que está lá no Museu Britânico em Londres, né? O maior conjunto de informações do Egito Antigo, incluindo os livros dos mortos, o Papiro de Ani, por exemplo, está em Londres. Essa explicação eu só estou dando eco ao que eu escutei lá. Então, ela bota o coração de um lado da balança e essa pena do outro lado da balança. Se o coração estiver muito pesado, ferrou. É muito interessante, porque essa mitologia ecoa até agora. Quando a gente está com alguma coisa inconveniente, a gente se reflete, dizendo, estou com a dor no coração. Vem daí, vem daí. Muito bem. E essas fotos são do dia a dia brasileiro, né? A justiça é cega, mas a injustiça pode ver a todos nós. Muito bem. E tudo isso causa sentimentos, infelizmente, parte do nosso dia a dia, que nós temos que conviver. Dá muita tranquilidade entender todo um contexto, como que o professor Roaldo, colega nosso, apresentou. Dá muita tranquilidade entender onde estamos inseridos. Dá muita tranquilidade que, apesar de todos os problemas circunstanciais que temos no momento atual no Brasil, eu entendo que o Brasil é o país mais rico da superfície do planeta Terra. Porque tem pessoas como essa, que tem toda a diversidade, e porque, mesmo sendo dilapidado desde a sua fundação, continua de pé. Continua de pé, e cada vez que a gente aperta, mais riqueza vem. Isso, para mim, é uma fonte inesgotável de riquezas. Riquezas materiais e imateriais. Talvez um dos países mais ricos de toda a superfície do planeta Terra. Muito bem. Palavras como essa, adaptação, comprometimento, dedicação e compreensão, antes de ser critérios para a administração pública, são critérios ou necessidades de um casamento. Óbvio, uma coisa é a vida de namorado, quem já passou por 1, 2, 3, 4 casamentos, sabe que talvez algum desses atributos sejam faltantes. Mas eu diria que também isso são necessidades da administração pública. Indo um pouco mais de detalhe, o primeiro item, temos empresas, então, de engenharia, que estão lidando com o dia a dia, na qual, mesmo na cidade de Porto Alegre, orçamentos ou execuções orçamentárias de centenas de milhões de reais e decisões envolvendo a vida de milhares de pessoas. Então, a primeira pergunta é, teremos 100 milhões de reais como orçamento. O que é que você vai fazer com isso? Segunda pergunta. E aí eu me insiro, e os grupos que a gente participa também estão muito ativos nisso. Eu estou num avião, estou vindo de Floripa para cá, para Porto Alegre. Antes que até que alguém me pergunte, né, meu sotaque parecendo sueco, eu não sou gaúcho, mas já convivo aqui no Rio Grande do Sul há 29 anos, ano que vem 30 anos. Então, eu acho que nessas alturas eu já tenho o passaporte gaúcho. Então, já tenho o green card gaúcho. Me sinto muito à vontade aqui, já que foi a terra que me acolheu e me deu várias oportunidades. Antes que alguém fale, esse nordestino aí falando de coisa que não entende. Na verdade, é uma crise de identidade permanente, já que a única
A única pessoa que está entre nós lá no Nordeste ainda é minha mãe, e aqui as pessoas dizem, ah, você não é daqui. Não, não sou daqui. E chego no Nordeste, a minha mãe, ainda viva, ela diz que eu estou metido a besta falando que nem gaúcho. Eu disse, bom, então é uma crise de identidade permanente. Mas está bem, depois que passa dos 40, dos 50, é a metamorfose ambulante. Aptidão técnica. Eu estou num avião, socorro, o piloto morreu. Chega a aeromoça e pergunta para os passageiros, alguém pode vir pilotar o avião? Aí uma pessoa se identifica e diz, olha, eu não sei pilotar, mas eu tenho muito boa vontade. A pergunta é, adianta? Então, tem situações que a gente enfrenta como sendo inaptidões de natureza técnica, e está repleto de exemplos. E, por fim, a vontade. Ninguém é obrigado, não é trabalho escravo, e realmente tem que ter vontade de participar. Muito bem. Dando mais consequências. Aqui é a Lei da Política Nacional de Defesa Civil. Artigo 2, parágrafo 2º. Incerteza quanto ao risco. O resto, agora, eu vou entrar em detalhes sobre a noção de risco. Risco não constitui óbice, dificuldades, impedimentos para a adoção de medidas preventivas e mitigadoras de situação de risco. Por exemplo, eu não sei onde vai chover, quanto vai chover, mas se chover, eu já sei os locais onde pode ter ou existir os maiores danos, em geral, as partes baixas. Se chover aqui nessa sala, a grande probabilidade, porque a água desce, é que inunde essa parte aqui mais baixa. Ora, se aqui é a área com maior risco, porque exatamente aqui eu coloco um programa tipo habitacional ou Minha Casa Minha Vida. Por quê? Ah, temos que resolver problemas sociais. Claro, temos que resolver. Mas, na verdade, ao sacar dinheiro público para resolver problemas sociais e as pessoas continuarem na mesma situação, eu estou resolvendo? Não. E é isso que eu vou mostrar com vários fatos. Muito bem. Eu vou pular, até porque o tempo, daqui a pouco vem a menina que controla o tempo, a moça que controla o tempo, e ela vai me passar. O que eu quero comentar com vocês é o seguinte, inundações do tipo isso aqui, ó. Isso aqui é a cidade de Uruguaiana, por exemplo. Temos, sim, causas físicas incontroláveis, mudanças climáticas, requerem medidas adaptativas, que são, inclusive, de fácil compreensão. E temos causas sociais controláveis, medidas como ordenamento territorial, no âmbito das cidades. Muito bem. O que é que está havendo? E um trabalho estupendo, muito intenso. Nós tivemos ocorrência de inundações em 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 5 vezes por ano. Fruto da explicação que o professor Rualdo acabou de dar. Fruto da explicação que ele acabou de dar. Inclusive com coisas, com imagens iconográficas, como, eu acho que ainda está, aquela não sai da minha memória visual, aquela vaca que foi parar em cima de um poste de eletricidade lá na bacia do Uruguai. Aquela foi em 2014. Como é que uma vaca vai parar no alto de um poste? É uma realidade fantástica. Tem um filme, um quentotino, chinês-argentino, que tem também uma analogia com vaca. Recomendo quem não assistiu esse filme, que é belíssimo. Um quentotino, um conto chinês. Ora, na hora da agonia, choveu e metade da população de Porto Alegre está debaixo d'água. Ou como no começo, dia 29 de janeiro desse ano, que deu um furacão, um tornado ou um ciclone.
e caiu metade das árvores de Porto Alegre, a Defesa Civil foi o que foi trabalhar. Eu também sou voluntário aqui, ó, em muitos municípios. A gente está muito intenso a isso também. Como a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, do hospital também, a gente tem trabalhos, é uma opção minha. Mas, se pensamos a defesa civil, no momento da agonia, todos nós devemos parar e, na verdade, ajudar a secar pessoas. Tirar pessoas da zona da agonia e levar para um salão paroquial, para uma escola. Dar um prato de comida. Isso é obrigação de todo mundo. Entretanto, os esforços de reconstrução, do tipo, comprei a telha, comprei isso, comprei aquilo outro, vou providenciar a construção de casas para essas pessoas. Excelente, é uma boa aplicação do dinheiro. Agora, se elas estavam numa zona de risco e eu incentivo a ocupação do mesmo lugar, eu estou enxugando gelo. E, ao enxugar gelo, eu sempre estou do lado das consequências. Então, o que a gente vai propor, quer dizer, não sou eu, mas é uma obviedade, muita gente vai propor, eu só estou empacotando para presente aí alguns conceitos, o conceito não é meu, é que deveríamos estar trabalhando nas causas e não nos efeitos. Muito bem. Por exemplo, essa informação tem, quando vocês forem trocar, são informações da Agência Nacional de Águas, do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. E essas cores aqui dos rios brasileiros, rios, alta, média e baixa vulnerabilidade. Quando é que esse mapa começou a surgir? 2012, depois daquele evento no Rio de Janeiro, que, numa noite de chuva, na cidade de Nova Friburgo e Petrópolis e Teresópolis, 800 pessoas tiveram suas vidas ceifadas por conta de chuva. Numa noite. Se a gente vai para o contexto, aquele mapa do site, essa informação é pública, qualquer um de vocês, incluso aí pelo smartphone, ou iPhone, pode acessar isso daí agora. Se eu vou agora aqui, puxa, olha, eu tenho áreas aqui Gravataí e tal, que já tem problemas. Alto, claro e bom tom. Alto, claro e bom tom. O que é que significa a expressão alta vulnerabilidade? Significa que ocorrem cheias uma vez a cada 5 anos. Lembra? Passamos um período agora, cujas causas foram indicadas pelo professor Rualdo. E agora a próxima pergunta é, e daí? Eu acho muito interessante, porque o Rualdo tem uma visão mais macro, a minha é mais diminuta, né? Mas as conversas sempre não têm antagonismos nenhum com a fala dele, e sim são informações complementares. Como é que a gente chama quando choveu em 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15? Em 15, 5 vezes por ano. Ou melhor, toda vez que chove 15 minutos ou mais, na maioria das cidades brasileiras, elas ficam inviabilizadas. Não é a drenagem urbana que fica inviabilizada, é toda a infraestrutura. Por quê? As ruas não escoam a água, porque os carros não conseguem transitar, eu paro a mobilidade, porque cai a luz elétrica, porque eu não coleto lixo, e, pasmem, o paradoxo. Eu acho que foi no ano passado que uma cidade aqui, se eu não me engano, Cachoeirinha, estava chovendo a cântaros e faltou água para o abastecimento público. Viamão, Cachoeirinha, eu acho que deve ter residentes, você é residente? Muito bem, você sentiu na pele o antagonismo, chovendo e faltando água. O que é um contrassenso. É um contrassenso. Bom, de qualquer forma, aqui tem uma incerteza científica. A gente participa aí também de grupos. O caso de Mariana eu me envolvi no ano passado, numa assessoria direta para o Ministério Público Federal. E a grande discussão não foi técnica, é procrastinação de grandes escritórios de advocacia do país. Virou nota de rodapé no contexto da história do Brasil, nesse momento, né?
há 3 semanas atrás, deu um acidente similar, por outras razões, no Pilcomayo, que é um rio na fronteira entre Argentina, Paraguai e Bolívia. É um rio trinacional. Também a gente estava lá na maior universidade de Assunção, junto com o equivalente à Fiscalia Ambiental, que é o Ministério Público Ambiental lá do governo, também ajudando um pouco nisso daí. Mas, se existe incertezas quanto à probabilidade, que é uma discussão etérea, a única certeza que eu tenho é o seguinte: se existir, o dano é incomensurável, na medida que eu mate uma criança. Quanto é que vale a vida de uma criança? Quanto é que vale a vida humana? Uma expressão que o Rualdo repetiu algumas vezes foi o mistério. O mistério. O mistério está no andar de cima, aí a gente não sabe bem definir. Se, nesse plano nosso aqui, nós temos as necessidades de política, de ciências, de artes e de cultura, isso daqui é apenas uma simplificação do que está em cima, que eu poderia dizer que era o bom, o justo, o belo e o verdadeiro. O que é isso? Eu não sei. Agora, se eu ver, eu vou me sentir bem. E viva as diferenças, cada um tem suas definições. Cada um tem suas definições. Porém, os danos, alto risco de dano à vida humana e danos significativos aos serviços públicos essenciais, para tudo. Que é o que está acontecendo. Isso não é interpretação social nem econômica. É a realidade dos fatos. Não se preocupe, ao final eu tenho uma mensagem positiva. Eu estou no momento que a gente está descendo a ladeira, tá? Mas depois a gente vai subir junto e de mão dada. Não é só mensagem negativa. Que alguém, eu já estou olhando para a cara, como eu sou professor há quase 30 anos, e pelos olhares eu já estou vendo gente com vontade de chorar. Então, não chora não, que depois tem um cafezinho, aí todo mundo se alegra. E aí entra uma equação matemática altamente profunda, né? Risco é a probabilidade de ocorrência e, se ocorrer, multiplicado pelo dano. É só isso que interessa. Muito bem. Aqui nós temos o Rio dos Sinos, essa nesga aqui. Essa região é entre Santo Antônio da Patrulha e Novo Hamburgo. Então, veja, quando chove nessa região, Novo Hamburgo está para lá. Eu daqui a pouco vou fazer um conjunto de fotografias de avião. Essa fotografia é minha. Aqui está o Rio dos Sinos. Veja essa área aqui, planície de inundação. Então, quando chove, isso era 1 milhão de anos atrás, 10 mil anos atrás, 1000 anos atrás, semana passada. Quando chove, os rios sobem, e quando sobe, ele vai para a sua área adjacente. Não tem nenhuma novidade nisso. Então, a probabilidade de chover, alguém duvida que não vai chover aí nessa região? Vai chover. Então, a probabilidade de chover e isso acontecer de novo é alta. Agora, nessa região, isso aqui é uma casa. Aqui tem uma estradazinha. Qual é o dano? Ora, para essas pessoas aqui, para os proprietários, é um dano incomensurável, que atrapalhou a vida daquela pessoa ali. No contexto da sociedade gaúcha, qual é o dano causado aí? O dano é baixo. Muito bem. Aí, Atlas de Desastres Naturais, tem mais informações. Aqui a gente já tem... Eu vou dar uns pulos, porque, para poupar tempo, eu gostaria muito de ser incitado pela audiência. Eu quero que sobre tempo para responder alguma pergunta aqui para vocês, se for possível. Aqui a gente tem os dados de frequência e aqui os prejuízos. São prejuízos contabilizados pela Defesa Civil dos municípios. Ora, essa informação é pública. Tá? Todos baixam. Quando choveu no ano passado, que a água bateu aqui no costado, aqui do Muro da Mauá, o Muro da Mauá foi projetado com um evento da enchente de 41. O design dele, o projeto, foi na década de 60, ele foi entregue em 70. Muito bem. O muro é feio. O muro, arquitetonicamente, é uma lástima. Pode ser melhor. Mas o muro tem uma utilidade. E a utilidade, para mim, é a seguinte.
eu, quando criança, morava em casa. Hoje eu moro em residência, em apartamentos aqui em Porto Alegre. Na frente do meu apartamento, no condomínio, quando eu saio na minha porta, tem um extintor de incêndio horroroso. Horroroso. Muito feio. Entretanto, é o seguinte, graças a Deus, e a segurança, os engenheiros de segurança, e aos bombeiros, eu nunca tive incêndio. Vou bater na madeira para que continue assim. Entretanto, se tiver, eu quero saber que eu tenho meu extintor de incêndio ali funcionando, com a pressão e em condições de ser usado. Então, hoje, o muro, que é feio e que pode ser melhorado arquitetonicamente, urbanisticamente, ele custa à cidade de Porto Alegre quanto? Quanto é que vale ele? Vale o valor do prejuízo de não ter ele, por exemplo, se a enchente de 41 se repetir. Muito bem, quanto é que vale isso? Vocês procuram pelo meu nome, dentro da URGS, baixam dissertações, trabalhos de mestrado. Uma delas era a avaliação econômica disso na situação atual da cidade de Porto Alegre. O custo do projeto e o custo para defender todo o sistema, né, que ele cobre, que é um pedaço da Zona Norte, na verdade, era um sistema para a região metropolitana. E, na verdade, isso era operado de uma forma única, até 1990, pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento, que, devido a excessivas corrupções, em 1990 foi extinto, e todo esse serviço foi municipalizado de uma forma, eu diria até injusta, porque é um serviço caro, porém, foi delegada a responsabilidade aos municípios e, muitas vezes, não veio o repasse orçamentário necessário para poder limpar isso. Por exemplo, a cidade de Porto Alegre tem 19 casas de bombas, operadas pelo DEP. Operacionalmente, devemos ter 3, 4. São 19. Quer dizer, não é falha do projeto de engenharia, está faltando alguma coisa aí da manutenção. E aí nós temos Canoas, os diques de proteção lá de São Leopoldo, de Esteio, de Novo Hamburgo, era tudo parte do mesmo sistema. Muito bem. Esse trabalho acadêmico deu o valor, então, 1,3 bilhões de reais para a cidade de Porto Alegre, caso a enchente de 41 ocorresse sem o sistema de defesa contra inundações. Então, quanto é que vale o sistema contra inundações? 1,3 bilhões de reais. Já está pronto, requer manutenção. Bom, aqui tem uma explicação um pouco mais técnica do que é. Isso eu sou traumatizado, mas é coisa de uma planilha do Excel, porque a gente já teve muito embate com advogado. Em atividade pericial, em coisas muito grandes, eu vou mostrar apenas um exemplo aqui de uma delas, e, no final, num dos debates, eu me sinto à vontade para falar de advogados, porque minha mãe, hoje muito velha, ela é advogada, né? Então, eu aprendi também o que funciona e o que não funciona lá com a minha mamãe, que também era advogada. Então, que é o seguinte, ó, se aqui tem uma discussão de tempo de recorrência, eu só quero passar a ideia para vocês. Um bueiro, por exemplo, um bueiro que está na rua, está dizendo que o volume de água que chove, ele pode pifar o bueiro uma vez a cada 2 anos. Esse é o critério técnico. Uma vez a cada 2 anos. O que é que significa isso? Que as chuvas, durante 2 anos, vai pifar uma vez. E daí? O que é que significa pifar? Qual é a função do bueiro? Engolir a chuva. No momento que eu não engolir, está ruim. O pifar, o indicador é o seguinte: estou andando na calçada. Molhou, choveu. Choveu e molhou meus pés. Os pés. Aqui. Pifou. A pergunta é, eu não sei quanto, eu, por dever de ofício, quando chove, além de ter algum tipo de trabalho voluntário, eu levo os alunos da engenharia civil, da engenharia ambiental e da engenharia hídrica. Eu procuro, né, lá no IPH, mostrar as consequências e ensinar a fazer os projetos. Tem vários que usam, tem vários que não usam. A opção é de cada um.
Mas quando chove na cidade de Porto Alegre, eu não sei quantos de vocês andam em dias de chuva, mas com certeza, quem anda, acho que molha mais do que até aqui. Vão pensando isso, vão pensando isso. E o nosso recurso é para isso. Olha que interessante. Aqui é um cenário, o Exterminador do Futuro. Essa fotografia foi infeliz, mas foi a única que eu queria mostrar, não o Schwarzenegger, ex-governador da Califórnia. E eu tenho um colega aqui na URGS, que tem no diploma, ele estudou lá na Califórnia quando estava... Eu passei 1 ano e meio lá na Califórnia, mas na temporada que ele estava se candidatando para ser governador. Eu assisti um debate dele, junto com outros candidatos, na cidade de Sacramento. Sacramento é a capital da Califórnia. Me lembrou muito campanha de vereador do município de Itapipoca, que é no interior do Ceará. Itapipoca é a cidade natal do Tiririca. Então, são referências políticas muito importantes. Sinal que a gente tem que avançar. Vejam, política é a coisa mais séria e muito importante que deve ser preservada, porque é a arte de resolver os problemas, é a arte e a técnica de resolver os problemas, sem trocar tapa. Sem trocar tapa. Sem ir para a pancada. Eu acho muito interessante, porque eu, quando criança, eu sou engenheiro, tenho 7, 8 formações estrito senso de engenharia, entretanto, eu sou fã de filosofia. E, quando criança, eu detestava. Detestava, achava horroroso. Também não gostava muito de política. E aí a pergunta era por quê? Porque, na verdade, os meus professores de filosofia na época do colégio não eram filósofos. Por que a gente detesta assistir, por exemplo, propaganda política? Porque quem está lá não é político. Então, a gente tem que evoluir bastante. A gente tem que evoluir bastante. Temos que evoluir bastante. Então, olha que interessante. Esses super canais de drenagem, todos os filmes de Hollywood apresentam sempre uma perseguição de carro, aqui de moto, dentro dos canais da cidade de Los Angeles. Eu tive privilégio de trabalhar por aí também. Só que a cidade de Los Angeles chove, em média, 400 milímetros de chuva, de água, por ano. Isso é essa altura. Do chão até mais ou menos aqui, deve dar uns 40 centímetros. Porto Alegre chove 1,40 m. É a música da abertura das Olimpíadas. Moro num país tropical. O que é que tem num país tropical? Chuva. Muita chuva. É aquilo que o Rualdo também colocou, que nós estamos acostumados com chuva. Tem locais na Amazônia, em tribos lá, e eu já participei até de coisas lá também, que quando chove, vocês ou nós estamos sendo abençoados. Só que, se em Los Angeles, com 400 milímetros por ano, e só chove 35 dias por ano, em Porto Alegre, com 1.400, essa obra aqui tem um período de retorno de 1 para 100 anos. E em Porto Alegre, obras de macrodrenagem têm um período de retorno que varia de 1 para 10 a 1 para 25. Isso é uma escolha técnica. Por quê? É o valor que eu dou para defender o que está por ali. Como lá, nesse ambiente, se chover e inundar as ruas, atrapalhar as pessoas, isso é gravíssimo? Então eu vou fazer uma coisa que aguente a pancada. Aqui, qual é o valor que a gente dá? 1 para 10 a 1 para 25. É uma questão de uma escolha. Não tem norma nenhuma. Tem manuais de engenharia da cidade A, B, C, D, que sugerem que seja feita. Mas eu lembro que a engenharia não é para a média. A engenharia sempre é usada para os extremos. Então, se o Rualdo, com aquela bela aula dele, quase uma ecologia espiritual, nos apresentou conceitos dizendo, olha, está piorando, os extremos são mais extremados. Ora, resposta para isso nós temos. É só escolher. Aqui está um exemplo de uma cidade na região metropolitana,
essa foto é minha também, olha a referência da Casa Amarela e dessa árvore, no mesmo ângulo, nos últimos 5 anos. Olha a referência, aqui, dados de defesa civil, salvar até o bode. Tem um bodezinho aqui, encontrei um cearense. Não sei se ia comer ou era o bode de estimação. A propósito, eu sou do interior de Alagoas. Gosto muito lá também, mas não sou cearense, não. Aqui é a casa de bombas, por exemplo, ali de Novo Hamburgo e São Leopoldo. Isso aqui é lixo nos filtros que deveriam estar funcionando no dia da chuva. Ora, outra tradução do lixo. A população é mal educada. Qual é o CPF da educação da população? É muito bom atribuir responsabilidade a causas intangíveis. Aqui se chama alocação orçamentária para manutenção. E esse tipo de coisa não é um ato divino. Não é na hora. Está entendendo? Quando é, ou qual é a pior chuva? Não vamos fazer grandes elucubrações históricas. O Aldo mostrou séries ali de 10 mil anos atrás. Me senti na música do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Entretanto, a pior é a próxima. Porque o passado já passou. O pior é a próxima. Ou alguém duvida que não vai chover. Ou alguém duvida que, se chover, não vai inundar. É a próxima. Quando é que eu começo a trabalhar para a próxima chuva? Assim que essa parar de chover. Aí eu começo imediatamente. Dá trabalho? Dá trabalho. Custa caro? Custa caro. Tem dinheiro? Tem dinheiro. O problema nosso não é a parte orçamentária. Muito bem. Programa Minha Casa Minha Vida. Tem vários que são muito bons, tem vários que não são tão bons. Financiamento com dinheiro público. Casas boas. Eu entrei dentro dessas casas. Situação, ele foi inaugurado em 2010. Se repetiu esse cenário, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Marca do crime. Eu não tinha dinheiro, isso eu usei, deu ação civil pública, Ministério Público Federal, enfim, deu uns andamentos aí. Eu sou pobre e não tenho dinheiro para tinta. Ótimo. Marca do crime. Sujeira na parede. Só que dali já foi prova pericial. Muito bem. E o que é que isso significa? Significa, se a vida é misteriosa, ou se a vida é bela, isso daí significa indignidade. O que é dignidade? É respeitar o outro. Não vou fazer com ela o que eu não quero que ela faça comigo. Regra de ouro em várias sabedorias, ou em várias religiões. Várias. E isso daí é a falência da infraestrutura. Bom, isso se repete, né, lamentavelmente. Aqui é um exemplo de uma obra, aqui é no município de Esteio, uma obra de proteção, só que fizeram a obra de proteção, dique, estrada, e aqui é uma casa. Quando choveu, toda a estrada virou um dique, a água entrou pela janela. Fez isso. Aquela casa, ela está aqui. E aqui é a refinaria Alberto Pasqualini, que, inclusive, paralisou. Quanto custa para o Estado do Rio Grande do Sul, ou para a Petrobras, ou para os empregados dos negócios que vocês representam, essa ineficiência? Aqui se arrancou a cabeça do diretor da refinaria, porque paralisar uma refinaria não é brinquedo. Mas, para mim, atrapalhou a vida de uma pessoa. Imagine, muitos de vocês, dirigentes, têm negócios, os funcionários de vocês, eu sou o que poderia ser classificado, além de professor, gestor público. Tem lá coisa dentro do CEP, eu administro também algum dinheiro público federal. Tem que prestar contas. E os funcionários, quase 200 pessoas, a gente conhece pessoalmente, conhece as famílias, trata com parcimônia, com respeito, e eu fico imaginando realmente um empresário que está preocupado aí no ambiente de legalidade nosso, no ambiente que tem vários funcionários, talvez, residindo em situações como essa, como atenuar as dores, né? Porque isso daqui é uma dor. É uma dor. Aqui o bairro Matias Velho, e aí explicações, né? Aqui em 1963, aqui em 2012, as bombas desligadas, queimadas e sem resposta das autoridades competentes.
Moradores sofrem com as chuvas, além de tudo perderem e todos os bens materiais. É sempre assim toda vez que chove. Então, enfim, são consequências que é uma tragédia pessoal para cada indivíduo. Entretanto, esse foi o estudo mais consistente lá de Santa Catarina. Aqui foi um grande enchente lá entre Joinville, isso é trabalho acadêmico, mostrando, inclusive, variações de impostos em face desses eventos climáticos. Ou seja, perde-se dinheiro. Se a vida humana não vale nada, então eu estou perdendo no meu bolso. Então, obviamente que a gente tem que modificar isso. E tem resposta para a modificação, falta vontade. Daqueles atributos que eu coloquei no início, o que está faltando no momento atual chama-se vontade. Muito bem. Então, incerteza quanto ao risco não constitui óbice. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês são situações de risco. E aí, aquele princípio internacional, princípio da precaução. Só que é o seguinte, o princípio da precaução, ele é invocado quando eu tenho incerteza com relação aos danos. Nesse caso, eu não tenho. Se chover, eu já sei que vai custar bastante caro. Muito caro. Então, eu diria que é o princípio da prevenção. A gente está sendo prevenido. Prevenir é o melhor remédio. Muito bem, como é que eu faço isso? Eu vou para o finalzinho aqui. Vou pular essa parte. Aqui é aquele conjunto de fotografias, só para mostrar para vocês, isso aqui é o Rio dos Sinos. Aqui é a planície de inundação. Então, aqui é probabilidade de chover e ele sair da calha, sair do seu curso. Se chover, o rio vai subir e ele vai sair, vai acontecer de novo. Entretanto, aqui, estamos chegando lá perto de Novo Hamburgo. Olha esse pontinho aqui, ó, esse pontinho. Aqui é o rio. Aqui é o rio. O rio é só isso. E olha esse pontinho aqui, é uma propriedade. É o telhado de uma casa. Mas, bom, aí são cidades. Aqui está o Rio dos Sinos, aqui está Canoas, aqui a BR-448, a rodovia do Parque, aqui Nova Santa Rita, aqui o Rio dos Sinos. Porto Alegre está aqui ao fundo. Olha tudo isso. Virou uma ponte. Aqui é a Tabaí Canoas. Ora, está vindo água lá de cima até cá embaixo. No momento atual, bom, aí é Rolante, Taquara, são várias cidades aí. Eu não quis perturbar muito Porto Alegre, porque também, enfim, como todos, ou a maioria deve residir em Porto Alegre, todos imaginem cenas similares no contexto de Porto Alegre. Aqui nós já observamos, isso é do próprio governo do Estado, que água, ambiente e risco compreende a gestão territorial, que é exatamente essa proposta. O dilema é como? Está no final? Já estão se mexendo aí? Estou no final já? Não, posso ir mais um pouquinho. Isso quer dizer sim ou não? Sim. Tá. Aqui, parte da sociedade civil organizada é o plano de bacias, então eu vou dar um pulo só para chegar nas mensagens finais. Aqui, planos de ação para executivos, legislativos municipais, órgãos estaduais, secretarias de Estado, né? E aqui nós temos uma área de alto risco, por exemplo, na região metropolitana. Tem uma coisa similar no Gravataí. Hoje, por exemplo, o município de Canoas. Vejam, aquelas fotos que eu mostrei, dizendo aquela foto que não tinha cidade, ela estava por aqui. Tá? Nesse ponto por aqui. Então, eu mostrei um conjunto de fotos vindo até aqui embaixo. Canoas tem uma particularidade. Veja, Canoas e Esteio, na verdade. A bacia, quem é que fez isso aqui? Quem é que forjou isso? Leis divinas, leis da natureza. Deus, Alá, Maomé, aquilo que vocês acreditarem. Aquilo que vocês acreditarem. Quem é que forjou o município, essa forma aqui desse polígono? Características culturais, históricas, as pessoas que se agregaram e formaram ali uma municipalidade. Excelente. Nós, se eu resido no município de Canoas, eu diria, nós temos o direito de organizar esse território. Excelente. Entretanto, a minha decisão não pode causar impacto nos outros municípios. Então, a tese é que a localização relativa do município de Canoas na saída pode se constituir em fator limitante para algumas coisas, entre as quais, aqui nós temos o polígono do município, a 448, a planície de inundação.
O exutório quer dizer a única saída de água daquele monte de água desde Santo Antônio da Patrulha. Proposições aqui dos ambientes das prefeituras. Impermeabilizar aquele pedaço e impermeabilizar aquele. Veja, o que é que isso significa? Todo aquele volume de água não vai ter para onde sair. Primeiro, que tecnicamente ninguém me respondeu, eu já participei de debates até a nível de Ministério das Cidades, e com muito técnico, é que esse pedaço aqui, nós vamos construir sob pilotis. Podemos construir sob pilotis. Podemos construir sob pilotis, não há problema. Só que quando chover, primeiro, se eu autorizo a construção sob pilotis, eu já estou entendendo que vai chover. E quando chover, eu, além do carro, eu tenho que providenciar um barco. Porque quem está dentro não sai, quem está fora não entra. E a infraestrutura de coleta de lixo, coleta de esgoto, fornecimento de água e toda a infraestrutura correlacionada ao provimento de serviços às pessoas, simplesmente não funciona. Não funciona. E isso não é nenhuma teoria bem elaborada. Não precisa ser PhD para entender isso. PhD, por sinal, na Inglaterra, onde eu estudei, é Permanent Head Damage. Então, quer dizer um dano permanente na cabeça. Outra sigla também alusiva a PhD. PhD quer dizer Philosophic Doctor, né? Doutor em filosofia, no meu caso, de ciência. Então, eu tenho a formação, muitas vezes não sei se eu consigo, mas para fomentar coisas. Entendendo a filosofia como uma mãe das ciências, né? Mas em São Paulo, só para finalizar minha piadinha, quer dizer também PhD, por hora desempregado. Então, também serve. Aqui está esses mapas das prefeituras de Canoas e Esteio. Veja que todo pedaço que é o espaço da água, a proposição é aterrar, criando um profundo estrangulamento hidráulico. E aí, quando inunda, a resposta... Veja, milhões de anos, no tempo do Holoceno, nos tempos geológicos do professor Rualdo, quando chove, sobe o nível e a água vai para o lado, que é chamado planície de inundação. Quando eu aterro, aí eu, enquanto poder público, eu alego mudança climática. E eu defino esse movimento da água procurar o seu lugar como sendo reintegração de posse. Só que eu não espero a sentença. Eu vou e tomo o que é meu. Então, a necessidade é, ao invés de brigar com a água, haver uma necessidade de reconciliação com a água. Eu vou para o finalzinho. Aqui já proposições, inclusive, de mudança de plano diretor, isso tudo está no Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, tá, minha gente? Então, sem maiores consequências. Mas seria interessante, da mesma forma que eu me exponho a colocar ideias tão fortes aqui no ambiente da federação de vocês, também na Fiergs, também na Farsul, também na de Agricultura, pedindo para a sociedade civil organizada, que somos todos nós, que a gente se envolva especialmente no ano de campanha política. Essa é a última mensagem. Uma pauta mínima, aqui já da Prefeitura de Esteio. O EIA-RIMA da 448, inclusive, definiria, aqui está a 448, e essa área aqui como sendo zona de passagem de cheias. Preferencialmente, deve permanecer livre de obstáculos ao escoamento. Ora, se eu meto o aterro, tá, eu vou terminar. Não precisa se esconder atrás da cortina aí, ó. Ela que manda, ela é a chefe ali, tá? Ela é a chefe. Não tem problema, não tem problema. Você está cumprindo o seu papel, não tem problema, não tem problema. Então, está aqui a cidade, está aqui a cidade. Aqui um exemplo de um loteamento social, de interesse social, né? Era o que foi alegado como justificativa, chegou lá, não tinha casa nenhuma, né? Dentro da planície de inundação, vou para a parte final, talvez hoje as maiores necessidades, apenas citando esse sistema como exemplo, mas isso se repete em vários outros locais, óbvio, haver uma negociação, e aí eu quero propor uma área de construção infinita, porque muita da alegação é, puxa, o município vai perder de arrecadação futura por cobrança de impostos. Ora, eu ganho 50 e causo de prejuízo 150, o que é que eu estou ganhando? Só que tem uma diferenciação. Enquanto o lucro derivado de todo o mercado imobiliário é privado, o prejuízo é público. Essa é a diferença. Só que, por A mais B, por contas infinitas,
Uma das alternativas é deslegitimar, xingar, ofender, mas isso a gente já está, eu e muita gente já está para lá de preparado. Então, uma das coisas é ter esse zoneamento do uso do solo, não é fazer uma reserva de caça, não é botar uma cerca e dizer aqui não pode nada. Pode, mas não obstáculo ao escoamento. E aqui garantir, por um contexto histórico, se vocês olharem, o sistema aqui de proteção feito na década de 60, com menos conhecimento, feito pelos alemães, se constitui quase uma cunha hidráulica. Esse estudo aí ele começou quando, em 2013, ali na ponte sobre o Rio dos Sinos, entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, ficou a 40 centímetros do Rio dos Sinos galgar ou ultrapassar o muro. Eu vi isso, 40 centímetros. Se isso acontecesse, 100 mil pessoas desabrigadas e paralisando a BR-116, uma importante artéria econômica do estado do Rio Grande do Sul. Quanto é que vale isso? No ano passado, nas inundações, no decreto da Defesa Civil, eu estava lá no Palácio do Governo também, e assisti, infelizmente, a cara do nosso governador atual, de impotência. Ele tem, obviamente, uma formação bastante humanista, tem bastante conteúdo, mas recitou muita filosofia para o meu gosto, e eu que adoro filosofia. Mas é dado a impotência perante as forças da natureza. E isso, o que a gente indica, tem solução. Solução existe. O que existe ou não existe é o último ponto daquela primeira transparência, que é vontade para resolver. E aqui a alocação orçamentária para fazer a manutenção. Uns 2, 3 milhões por ano, e as prefeituras conseguem alocar no máximo 200 mil. Então, óbvio que não funciona. Óbvio que não funciona. Muito bem. Vou pular rapidamente isso e vamos para a parte final. Esse momento atual, né? É a última coisa, antes que ela apareça de novo, ela está ali atrás da cortina, não. Não aparece, segura ela lá no fundo, não deixa ela aparecer, que agora eu vou para o final. Isso daqui foi 2012. 2012. A gente participa também de observatórios da cidade, eu, além da engenharia, eu também dou aula aqui na arquitetura, num pós-graduação de urbanismo. E a área minha de atuação é infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Nem eu sei direito o que é isso. Mas eu dou aula, né? Então, o que acontece? Tem observatórios das cidades, tem redes de metrópoles, enfim, tem várias ferramentas, mas o mais interessante é que houve o compromisso de todos os, então, candidatos com projetos demonstrativos, tipo projeto do dilúvio. Eu fui um dos que redigi 1 ano e meio de trabalho, não deu em nada. 2012. Orla do Guaíba, mobilidade disso, fazer isso, fazer aquilo outro. Muito bem, estamos no momento atual de nova renovação. Eleições 2006. Eu sou membro também da diretoria do SENGE, vinculado à Federação Nacional dos Engenheiros. O SENGE é o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, um sindicato de 80 anos, tem todas as bandeiras partidárias lá presentes, tem vez e voz para todos. Já começamos a articular, isso eu vou mostrar o PDF, uma pequena pauta mínima para as administrações municipais. Eu quero sugerir, pode trocar o PDF, pode passar, está ali no final, podem copiar, pode passar algumas páginas aí. Pode passar, eu não vou ler ele, pode passar. Tem um blá 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 aí, vocês derem uma olhada na ótica de engenharia. A nossa preocupação, aqui tem algumas, e todo o texto, pode parar por aí, e todo o texto, ele explica o que é isso, na ótica de engenheiros. Eu quero propor aqui, e eu posso servir apenas de ponte, se for convidado eu tomo um cafezinho e dou minhas opiniões, mas que talvez a presidência ou diretoria da FEComércio fale com o presidente, por exemplo, do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, já para começar a discutir isso. Está entendendo? Já que o âmbito social de controle de vocês, de todas as redes que vocês fazem parte, também tem, obviamente, sua força, e nós também. O SENGE, né, é um sindicato de 80 anos, mas ele existe, o SENGE de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo e tudo mais, e todos os conjuntos de sindicatos de engenheiros do país fazem parte da Federação Nacional de Engenheiros. Que, óbvio,
enquanto ideia é maravilhoso, enquanto funcionamento no dia a dia, porque tem os seres humanos, tem suas imperfeições. Mas é ruim com ele, mas é pior sem ele. Então, eu sugiro que o melhor que possamos oferecer possa ser ecoado também com outras forças, preocupado aí nesse funcionamento. E muitos desses problemas estão tocados aqui. Eu diria... Pode voltar, por favor? Pode voltar? Lá para o PowerPoint. Ele está quebrando a cabeça ali para voltar ali. Eu estou vendo ele ali na sala de controle. Muito bem, o próximo... o próximo sou eu aqui. Muito bem. Agora pifou aqui, estou apertando e não está indo. Aí. Esse quadro, eu estou no final, estou nas últimas duas. É um quadro de mais ou menos 1.600. Ele está meio feioso, mas aqui reflete um pouco o cenário atual. O nome do quadro é Cego Conduzindo Cego. 1.600 e alguma coisa. Como seria a versão atual desse quadro? Seria um cenário como esse. Cego conduzindo cego na beirada do precipício. E aí entra a água, apenas a alusão final, a água, se eu estou com uma dor de cabeça ou uma unha encravada, a água como, ou melhor, o meu sangue como elemento circulante do corpo. Se eu for no médico, estou com algum problema, tiro uma amostra do meu sangue. O sangue como elemento circulante do corpo. É um indicador da vitalidade, da saúde ou da doença do meu corpo. Nesse quadro, a água é um indicador da saúde do território. Ninguém precisa ser gênio, qualquer um com celular é um fiscal, e chegar agora na beirada do dilúvio, e até por um instrumento muito preciso, que é o nosso nariz, deduzir que está poluído. A pergunta é, por quê? Sempre a pergunta é por quê. Depois do quinto porquê, por quê? Por quê? No quinto, a gente chega na causa raiz e ali é que a gente deve bater. A gente também já tem as respostas, os trabalhos e tudo mais. Então, no momento que nós temos cidades muito grandes, nós temos... As cidades são as grandes invenções humanas, não é acabar com as cidades. Tá? Eu conheço cidade muito antiga, por exemplo, Jericó. Passa Jerusalém, do outro lado, Jericó está lá. É só descer. Eu só não andei no jumento, mas até tinha um jumentinho lá, mas eu não me considerei tão santo para montar no jumento lá. Tá? Mas está lá a cidade e funciona até hoje. Aí o que acontece? Nós temos tudo isso se juntando e sendo misturado, integralizado, juntado dentro da água. Então, o que é o Guaíba aqui? Né? É um liquidificador, infelizmente, de esgoto. Porque a bacia de contribuição ao Guaíba, aqui na frente da cidade, dá 86 mil quilômetros quadrados. É uma Holanda. E aí nós temos o Gravataí, o Sinos, o Caí, o Jacuí e o Taquari, com todas as suas cidades, a maioria com índices medievais de coleta e tratamento de esgoto. Mesmo que Porto Alegre faça toda a sua parte, e com o PISA, Programa Integrado Socioambiental, que começou a ser discutido na cidade de Porto Alegre em 1970, foi inaugurado em 2012, aumentou de 25% para 75% de cobertura e tratamento de esgoto da cidade de Porto Alegre, ainda assim, o Guaíba tem problemas. Muito bem. Então, isso é a mensagem final, dizendo o seguinte, o momento político, a circunstância política que o país atravessa é bastante difícil, mas eu acho que é um mal necessário. Nós temos que passar por isso para evoluir. E a profunda crença, e olhem, eu tenho oportunidades, crio oportunidades para os outros, se quisesse, não estaria aqui. Para mim, o local mais divertido do planeta Terra é aqui e agora. Porque eu estou aqui, vocês estão aí, nós estamos aqui. E eu não sei qual é o mundo ideal. Com certeza não é esse que nós temos ao nosso redor. Mas eu não abro mão de lutar por um. E essa luta não é minha, é de todo mundo. No momento atual, essa circunstância política vai passar, isso vai passar. O país é riquíssimo, em todos os recursos, para todo lado que você olhar é riquíssimo. Está faltando um pouco mais de comprometimento, compromisso, aquelas palavras que eu coloquei lá no início. E aí, talvez, uma construção entre entes da sociedade civil organizada, pressionando, né? É sempre com a pressão, na panela de pressão, todos nós irmos para cima, juntos e misturados. Bom, com isso, mais um,
eu acho que só tem uma coisa final, que é o fim. Com isso, eu agradeço a paciência de vocês. Tá? Muito obrigado.